Questões Sebrasp Promotor de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina 2023. Questão 1. Julgue o item a seguir. A noção de república como forma de governo do Brasil está intrinsecamente ligada à ideia de igualdade e de ausência de privilégios de classe e nascimento. Certo ou errado? Gabarito certo. A Constituição de 1891, a qual sofreu grande influência da Constituição norte-americana, inaugurou a República, coisa do povo, em oposição à monarquia. Assim, terminou-se com o regime imperial, fazendo emergir o ideal de igualdade entre todos e ausência de privilégios indiscriminados. No Brasil, temos o seguinte: sistema de governo, presidencialismo. Forma de Estado, federação. Forma de governo, república. E regime político, democracia. Questão 2. Julgue o item a seguir. Na interpretação jurisprudencial da Constituição Federal de 1988, os tribunais decidem sempre diante de um conflito real de pretensões, que deve ser posto em juízo de acordo com as normas processuais apropriadas. Certo ou errado? Gabarito errado. O erro da questão reside no sempre diante de um conflito real. Isso porque, no controle concentrado de constitucionalidade de lei ou ato normativo decide-se sobre um ato ou lei, em tese, abstrato, genérico e impessoal. Ou seja, não há um conflito real de pretensões. Questão 3. Julgue o item a seguir. As limitações admitidas em face do poder constituinte originário permitem que, para fins de controle de constitucionalidade, as normas por ele produzidas sejam apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Certo ou errado? Gabarito errado. As normas originárias provenientes do poder constituinte originário não são passíveis de controle de constitucionalidade. Isso porque o poder constituinte originário é juridicamente limitado. É um poder político, supremo, incondicionado e ilimitado, destinado a estabelecer a lei maior do Estado. Apesar da existência de controvérsia sobre limitação do poder constituinte originário na concepção positivista, sem limitação, e justnaturalista, com limitação, o fato é que em nenhuma das correntes admite-se o controle de constitucionalidade de normas originárias. Questão 4. Julgue o item a seguir. A compreensão prevalente na doutrina a respeito das súmulas vinculantes é a de que elas vinculam o próprio Supremo Tribunal Federal, STF, enquanto a maioria desse tribunal não as alterar ou cancelar de forma expressa. Certo ou errado? Gabarito certo. Apesar da existência de divergência doutrinária, a maioria entende que no que respeita ao STF, quando dizemos que não haverá vinculação, estamos querendo explicitar a possibilidade de a Corte poder rever o enunciado. Mas até que isso aconteça, o entendimento materializado na súmula continuará sendo aplicado. Questão 5. Julgue o item a seguir. Conquanto sejam considerados direitos individuais, os direitos políticos não possuem a natureza de direitos fundamentais, e, portanto, não se lhes aplicam as proteções do sistema constitucional de direitos fundamentais. Certo ou errado? Gabarito errado. Os direitos políticos possuem natureza de direitos fundamentais. O próprio formato estabelecido pela Constituição Federal de 1988 reforça isso. Questão 6. Julgue o item a seguir. O Estado Democrático de Direito, como um dos princípios fundamentais da Constituição Federal, deve ser compreendido em uma dimensão dinâmica e não estática, no sentido de que o Estado e a sociedade devem sempre agir para aprofundar e ampliar o caráter democrático do país. Certo ou errado? Gabarito certo. O Estado Democrático de Direito é um dos princípios fundamentais da Constituição Federal. Em que pese não constar nos incisos, ele se encontra no caput no título 1º dos Princípios Fundamentais. Artigo 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Para a doutrina, o Estado democrático de direito é dinâmico, no sentido de ser um sistema aberto no sistema social, que visa a participação da sociedade nas decisões estatais. Questão 7. Julgue o item a seguir.
Em razão da centralidade dos direitos fundamentais no regime constitucional, eles não são passíveis de restrição por normas infraconstitucionais. Certo ou errado? Gabarito errado. Isso ocorre porque há direitos fundamentais de eficácia contida podendo sofrer restrições ou limitações por normas infraconstitucionais. Como exemplo temos o artigo 5º, inciso 13, da Constituição Federal de 1988, que diz o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Questão 8. Julgue o item a seguir. A liberdade de manifestação do pensamento deve exercer-se, em regra, com a identificação do autor, mas essa exigência não veda a utilização de pseudonimos em obras artísticas, por exemplo. Certo ou errado? Gabarito certo. De acordo com a Constituição Federal de 1988, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato e o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Assim, considerando que a questão faz menção expressa de obras artísticas, atividade lícita, não há impedimento ao uso de pseudonimos. Deve-se observar que o anonimato é vedado. Entretanto, a utilização de pseudonimos não caracteriza anonimato, haja vista ser possível a identificação do autor. Essas foram as 8 questões recentes da banca Sebrasp sobre direito constitucional, importantes para o concurso do TSE unificado. Espero que gostem. Não deixe de se inscrever no canal. Gratidão a todos e bons estudos!